Meus queridos, vamos pegar nossas Bíblias, vamos abri-la na primeira epístola de João, no capítulo 2, e vamos ler aqui juntos os versículos de 1 a 6. Essa perícope, esse trecho, em que o apóstolo João nos diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Queridos, essa tarde eu estava meditando nesta porção, para nós podermos compartilhar com vocês hoje à noite, eu lendo, meditando, estudando um pouco e refletindo sobre os tempos em que nós vivemos. Essa é uma questão crucial. Falar acerca do tempo da nossa experiência na Terra é crucial. Quando se estuda a história humana do ponto de vista antropológico, a história dos povos, nós percebemos que em cada tempo, o homem dentro do seu tempo, imagine um homem do século X, da era cristã, ou o homem do século X, décimo antes de Cristo, apenas um exemplo, em cada tempo tem uma característica própria, é o que poderíamos chamar de o espírito do tempo, o espírito do tempo. E isso é algo tão fundamental para nós entendermos a nós mesmos, entendermos a nossa geração, entendermos os nossos gostos, as nossas inclinações, os nossos vícios, a nossa existência como um todo, porque o espírito do tempo, me parece, é algo que controla as mentes. Do ponto de vista, prestem atenção, da antropologia, se diz que que cada povo no seu tempo tem uma característica que lhe é própria, segundo dita a cultura. Essa cultura que inclui religião, inclui política, inclui a educação, inclui a economia. Então, do ponto de vista dos estudos acadêmicos dos homens, como eles olham e estudam apenas o objeto verificável, aquilo que se pode verificar, aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, aquilo que é mensurável, que é registrado na história, se entende que o povo, um determinado povo, ele é do modo como é, por causa da cultura, Ou seja, entende que um povo pensa de um modo, caminha numa direção, no sentido coletivo, porque a cultura impõe, pela força dos costumes, aquele caminho. Nós, entretanto, que lemos a Escritura, que acreditamos em Deus e cremos que a Bíblia é um livro que revela a Deus a nós, que a Bíblia é um livro que revela o homem, que revela, sobretudo, essa relação do homem com o espiritual, nós entendemos que o espírito do tempo é muito mais do que a mera cultura. É verdade que a cultura dita, por exemplo, vivemos hoje numa cultura cibernética. Então, dificilmente alguém consegue escapar da tecnologia, do celular, da internet. É muito difícil escapar disso. Então, como a nossa era, do ponto de vista tecnológico, é uma era cibernética, então a humanidade tende a caminhar nessa direção com esses recursos. Entretanto,
Nós acreditamos, pelo exame das Escrituras, que a própria cultura é ditada, determinada por algo. Existe algo para além do humano que determina a própria cultura, que dita o sentido, a direção da própria cultura. Por exemplo, quando Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, que ele diz que todos nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então nós temos duas palavras, a palavra curso e a palavra mundo. Evidentemente que mundo, aqui que Paulo diz, não se refere ao mundo enquanto planeta Terra, porque enquanto o planeta, o globo, não há curso algum, é apenas um planeta, só isso, nada mais. Então a palavra mundo é usada por Paulo no sentido de um sistema, no sentido de uma mente, uma consciência que determina um caminho, uma direção. Paulo está dizendo do curso do mundo enquanto um curso que nos leva para longe de Deus. Ou seja, a humanidade está desde sempre, depois do pecado, da entrada do pecado, num distanciamento cada vez maior de Deus. E à medida que o homem vai evoluindo, esse homem ele vai criando novos mecanismos na tentativa de suprir aquilo que nada pode suprir. Suprir o quê? Ora, a única coisa que dá ao ser humano, no caso, um sentido verdadeiro e duradouro, portanto, para a sua vida, é Deus. Porque o homem, ele é criado com espírito humano. Nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas neurônios, sinapses, não, nós somos muito mais do que mera matéria e mero sistema nervoso. Nós temos uma alma, ou melhor, nós somos uma alma, e nós temos um espírito, o espírito humano que é a dimensão divina na alma humana. E portanto a única maneira deste homem, do homem de encontrar sua plena realização é em Deus. Mas aí entra o mundo como sendo as forças espirituais, principados, potestades, chamadas forças cósmicas espirituais, contrárias a Deus, que age de maneira a determinar um curso na humanidade, de tempo em tempo com a característica própria, para levar este homem para longe de Deus, para distanciar o homem de Deus. Não vamos confundir as coisas. É verdade que nós hoje precisamos de um carro, e o carro não é do céu, o carro é da terra. É verdade que hoje nós precisamos de um celular. O celular não é do céu, é da terra. A internet, por exemplo, tem facilitado a nossa vida de uma maneira extraordinária. O homem tem melhorado o seu modo de viver, o seu modo de se comunicar, numa velocidade extraordinária. É verdade que essas coisas da terra que nós usamos, elas são necessárias. É preciso nós vestirmos, nós comermos, nós morarmos, o descanso, a viagem. Tudo o que nós temos aqui é verdadeiro, no sentido de que, se usado de maneira apropriada, nos fará bem. A grande questão é que as forças espirituais usam até mesmo dessas coisas para nos tornar cada vez mais suficientes em nós mesmos, o que nos distancia eventualmente de Deus. Por isso que quanto mais o tempo avança na direção do fim, quanto mais o homem cresce e evolui do ponto de vista das suas conquistas, das suas invenções, da tecnologia, da ciência, da medicina, os homens tendem a ficar mais incrédulos em relação a Deus. Então, os tempos em que nós vivemos hoje é um tempo de muita incredulidade. É um tempo em que cresce a cada dia, de uma maneira exponencial, o agnosticismo.
e até mesmo o ateísmo. O ateísmo é a negação absoluta de Deus. Já o agnosticismo é a negação provisória de Deus. Essa é a diferença de ateísmo para agnosticismo. O ateu diz: não há Deus. O agnóstico diz: não há Deus, eu penso que não deve haver porque eu nunca vi, e logo, pode até ser que haja, mas até que se prove, eu fico como que não há. O ateu diz: não há, e pronto, ele tem fé na inexistência. O ateu é um homem de fé. O agnóstico, ele fala: não, eu não vou dizer que não tem, porque do mesmo modo que eu não posso dizer que há, também não posso dizer que não há. Então ele fica nessa incredulidade, como que dizendo: se amanhã ele aparecer para mim, está tudo bem. Se você conseguir provar, está tudo bem. Ele não faz uma oposição absoluta, mas ele, na sua praxis e na sua linguagem e no seu viver, ele nega a Deus. Bem, daí sobra o quê? Sobra os religiosos. Vou usar essa linguagem, essa palavra religiosos, para incluir todos os que acreditam em Deus. Mas o nosso foco é o cristianismo. Os religiosos, sobretudo falando do cristianismo, a igreja de Cristo, digamos, é uma igreja que, no nosso tempo, professa o nome de Deus. Mas a pergunta é: será que o fato de a igreja institucional, é o que na teologia chama de igreja militante, a igreja que está ativa na terra, será que o fato dessa igreja prática na terra, aí identificada por inúmeras denominações, sejam elas católicas ou protestantes ou evangélicas, pentecostais, neopentecostais, será que o fato desta profissão verbal, existir, será que isso resolve o problema desta era? Jesus falou a certa ocasião, ele fez uma pergunta, dizendo: quando o Filho do Homem vier, ele aponta para um tempo específico, para uma era específica, haverá porventura fé sobre a terra? Então, quando Jesus pergunta isso, ele está profetizando a partir daquilo que ele sabe, que esse tempo nosso seria um tempo marcado como característica fundamental desse tempo final, a incredulidade. Por isso que é possível falar que, apesar de a igreja ser uma igreja que professa a Deus, mas é possível que haja um espírito de consciência na mente de inúmeros cristãos, muitos de nós, de um certo ateísmo não filosófico. Porque o ateísmo filosófico cria uma filosofia para negar a Deus, mas um ateísmo prático, um ateísmo não confessional. O crente não ousa dizer que não há Deus, mas não precisa você afirmar que não há, basta você viver como se não houvesse, ignorar completamente na sua vida, na sua prática diária, nos seus negócios, na sua família, nas suas decisões, na sua existência como um todo, viver como se não houvesse. Um dos filósofos do século XX, chamado Friedrich Nietzsche, ele fez uma declaração que até hoje a maioria dos cristãos não entendem e até criticam-no em razão dessa sua afirmação, quando ele diz que Deus está morto. Num dos seus livros, ele cria ali uma metáfora, uma historinha para dizer, acerca dessa ideia de que Deus estaria morto. Diz que um homem entra num lugar, numa feira, num lugar de muita gente, durante o dia, com a lanterna acesa, iluminando, e ali procurando algo, e as pessoas perguntam: mas você está maluco? Você está procurando o que aí com essa lanterna acesa, em pleno dia? E o cara responde: eu estou procurando por Deus. Ou seja,
Será que ele estaria negando que exista um Deus, a ponto de alguém estar procurando em pleno dia com uma lanterna acesa, para demonstrar que não bastaria a luz do dia, mas a própria com uma luz artificial juntamente com a do dia, para mostrar que não há Deus? E aí é onde vem a grande declaração: nós matamos Deus. Ora, quando ele diz nós matamos Deus, ou que seja, Deus está morto, aqui não tem nada de ateísmo, absolutamente. Até porque, se matamos Deus, quem foi morto foi Deus. Se é Deus que foi morto, Deus, para ser Deus, por definição, ele não pode morrer, obviamente. E se nós o matamos, então havia Deus. Então essa frase não nega a existência. Essa frase, na verdade, ela profetiza algo. Eu ouso dizer que Deus teria usado a boca de um profano e a mente de um homem profano para fazer uma declaração que ninguém tinha coragem de fazer. Porque desde o Renascimento para cá, que a humanidade sofreu uma guinada no eixo da sua história, o curso do mundo tende agora a instaurar o homem no centro da história, o homem como a medida de todas as coisas, um homem agora que se diz agora iluminado pelo movimento iluminista, um homem que agora vai descobrir essa ciência moderna que nós temos, ele vai criar, inventar a ciência moderna, um homem que agora ele entra num processo muito rápido de evolução tecnológica, científica, de conhecimento, grandes produções, e é isso que vai fazer com que este homem, deste tempo moderno e pós-moderno, ele fique agora indiferente a Deus. Essa indiferença em relação a Deus é como que ele estivesse falando: nós tiramos Deus da nossa cultura. Ele ainda vai permanecer nas liturgias, nos cânticos, na pregação, nos ritos, está tudo certo, mas ele não existirá, ele não estará de maneira presente no coração, na condução da nossa existência. E a despeito de qualquer coisa, ou de quem tenha dito isso, o fato é que é exatamente isso que nós vemos nos dias de hoje. Vemos um cristão fraco, um cristão fragilizado, um cristão que está pendurado apenas num fio de esperança de que quando ele morrer, ele será justificado porque acreditava em Deus, mas que isso não faz nenhum efeito prático no seu dia a dia. Bem, embora isso seja uma marca do nosso tempo, mas é verdade que isso sempre houve, né? A carta de Tiago é um exemplo, né, que trata dessa questão, dessa tensão entre aquilo que nós professamos com os lábios e a nossa vida prática diária. Tiago vai dizer que quando alguém professa uma fé em Deus, mas que não produz os respectivos frutos, na sua carta ele vai falar obras, e é a mesma coisa, fruto e obras, né? Porque se alguém professa algo, tem que ter um resultado, esse resultado chama-se de obras ou chama-se de fruto. Só para alguém que é bem contencioso entender, quando a Bíblia fala sobre as obras, Paulo fala muito sobre as obras e contra as obras. Cuidado, ele não está dizendo contra as obras. Quando ele fala contra as obras, ele não está falando contra as obras. Cuidado, eu explico para vocês. Até porque o próprio Paulo diz que nós fomos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Então ele não pode se contradizer, né? O próprio Jesus fala das obras feitas em Deus também, em João capítulo 3. Paulo fala das obras feitas em Deus. Quando Paulo fala, portanto, contra as obras, ele está dizendo das obras da lei. Paulo está dizendo que a lei, enquanto instrumento de condução da humanidade, é insuficiente para transformá-lo, para mudá-lo,
Portanto, aqueles que praticam as obras da lei de uma forma meramente exterior, enquanto cumprimento de regras e cumprimento de ritos, isso não garante que essa pessoa seja uma nova criatura. Ou seja, quando Paulo fala contra as obras da lei, ele diz: olha, as obras da lei não podem justificar o homem, não pode realinhar a sua consciência com Deus, não realinha o seu coração com Deus. É apenas uma prática religiosa externa. E aí Paulo vai ensinar o novo nascimento. O Evangelho prega que o indivíduo nascido sob o pecado, a única solução para ele não é um remendo de um tecido novo numa veste velha. Não resolve. A única saída para o homem nascido sob o pecado é a cruz, é morrer. Morre-se o velho homem, nasce uma nova criatura. E esse novo nascimento, diz o próprio Jesus, não é da carne, não é do sangue, é o nascimento do alto, é do Espírito, é algo que Deus vai gerar em nós. Na linguagem do Antigo Testamento, nos dá um novo coração, tirar um novo espírito, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. De maneira então que Tiago, ao escrever sua carta, ele fala que aquele que professa uma fé, mas que não produz as respectivas obras em conformidade com aquilo que se professa, ou não gera os devidos frutos relativos à fé que ele professa, ele diz: essa sua fé é uma fé morta. É a maneira de ele falar que a religião é um sistema morto. É um sistema morto. A religião ela é um mecanismo que coloca ali suas engrenagens para controlar artificialmente a vida das pessoas. O Evangelho é libertador. João, por exemplo, na sua epístola, ele vai começar dizendo: olha, Deus é luz. O que quer dizer que Deus é luz? Ora, que Deus é autenticidade, Deus é verdade, e o Evangelho, portanto, ele vem para nos libertar de toda forma de engano, toda forma de mentira, e nos trazer para uma vida autêntica. Uma pessoa livre, ela não hesita em declarar: eu tenho pecado. Quem diz eu não tenho pecado, está aqui na primeira carta de João, capítulo 1, é mentiroso. Então a religião, sobretudo a evangélica, ela costuma dizer: olha, vocês devem viver de modo a não pecar. Aí eles consideram o mundo de pessoas pecadores e eles não pecadores. João nega completamente isso. Viver na luz é reconhecer que nós, neste processo de existência, processo de salvação, nós ainda estamos sujeitos a fraquezas, estamos sujeitos aos erros. Mas aquele que anda na luz, em autenticidade, em verdade, ele vai se aproximando da luz exatamente para que essa luz o ilumine e lhe revele. Queridos, e esse processo de revelação de quem é Deus e de quem nós somos, ele não pode ser transmitido numa mensagem, nem em 10 mensagens, nem em 100 mensagens, nem em 500 conferências. Não se ensina intelectualmente. É verdade que nós, como seres humanos, ensinamos, mas afirmamos que a única maneira de nós experimentarmos isso é dentro de um processo. Deus se revela para nós passo a passo, pouco a pouco. Nós jamais suportaríamos a revelação plena de Deus. Isso nós explodiríamos. Até porque o entendimento humano do coração, da vida, da existência de verdade, ele se dá como aletheia, como desvelamento, algo que só se dá
dentro de um relacionamento, de uma relação, de um crescimento. Olha, por exemplo, para a experiência humana sua, enquanto ser humano. Nós vamos nos conhecendo aos poucos. Quando você pensa que se conhece, aí você descobre que não se conhecia. Não é isso? Então, dentro dessa verdade, dessa luz de Deus, Ele vai nos mostrando pouco a pouco. Ele quer revelar o nosso coração, mostrar o quanto que nós ainda precisamos de mudança em vários aspectos. Isso porque nós vivemos no mundo e nós procedemos de acordo com nossa consciência e por isso nós somos sempre cheios de justificativas. Não, isso é assim por causa disso. Ou seja, nós confiamos e acreditamos que agimos certo, que procedemos de maneira correta, que somos justos, que somos corretos, que somos fiéis, que somos isso, mas com o tempo, a luz do Evangelho vai se revelando a nós, vai nos revelando, vai revelando a Deus, e quanto mais nós mergulhamos nessa luz, mais nós vamos nos conhecendo. É por isso que essa primeira epístola de João é uma epístola que nos convida a uma autenticidade, ao reconhecimento de quem nós somos, porque o pecado faz exatamente o oposto. O pecado é a ilusão. Lembrem-se de Gênesis capítulo 3. Então logo o homem peca, na queda ali do homem, o homem ele oculta sua nudez. A nudez é símbolo da condição pecaminosa. Então o homem ele não busca a Deus quando ele peca. Ele oculta a sua condição com vestes de folhas de figueira. É a tendência natural. Quando alguém lê lá Gênesis e aí vão criticar, não pode ser, olha só, o homem pecou, fez roupinha de folha, o que tem a ver? É porque essa pessoa não consegue ler o texto bíblico a partir de seus símbolos. A Bíblia é um livro altamente simbólico. Não somente o Antigo, o Novo Testamento também. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, não é? A igreja é um edifício. Então, tudo isso são figuras que devem ser decifradas. Então, lá em Gênesis 3 está dizendo, o homem sob o pecado, primeiro, ele peca porque ele foi tomado por uma ilusão. A ilusão é uma mentira que te ilude acerca de você mesmo, que nos leva a considerar que somos nós suficientes por nós mesmos. Por isso que o homem assume ali a árvore do conhecimento como seu pão diário, e não se alimenta da árvore da vida, que é Deus enquanto vida para a nossa subsistência. E essa ilusão, portanto, agora faz o homem ocultar o seu pecado, a sua condição, e quando diz lá que Deus chamou pelo homem no jardim, Adão, onde estás? O homem havia fugido de Deus e se escondido de Deus. Esta é a condição do homem sob o pecado. Ocultar a sua verdadeira condição, fugir de Deus e se esconder de Deus. E então se autoafirmar na sua justiça própria. É por isso que nós vivemos uma vida quase que obrigados, uma vida religiosa quase que obrigados à hipocrisia. Porque você não pode ser quem você é. Porque a religião diz que você não presta para religião do jeito que você é. Aí ele fala, não, muda seu cabelo, muda sua roupa, seu tênis e pronto, e está resolvido. Aí você fica com aquela roupinha de crente, bonitinho, né? Um terninho, uma gravatinha, camisa social, um sapato Montreal. Não tem um sapato Montreal? Aquele bem antigo, né? Aí você vê com cara de crente, meia social, um cintinho, Bíblia debaixo do braço, mas falta a essência do crente, falta o Espírito de Deus, falta o fruto do Espírito. Então o Evangelho não veio criar uma nova religião. Nós nos organizamos, compramos cadeiras novas, inclusive, fazemos reunião, cantamos, oramos, mas é uma necessidade nossa de seres humanos, de estarmos juntos, nos ajudando mutuamente, aprendendo juntos, crescendo juntos. Mas a essência do Evangelho
é uma alma transformada. Ou seja, no final das contas, o que se busca, o que o Evangelho busca é uma nova criatura, um novo ser. Como diz na linguagem paulina, é o novo homem. Então essa primeira epístola de João, ela ataca exatamente esse ponto nevrálgico da experiência cristã nos primórdios da igreja. Na teologia convencional, se você lê, né, os comentários do Evangelho de João, todos em unanimidade vão dizer: não, João está ali combatendo o gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era uma linha do cristianismo que asseverava, dentre outras coisas, que essa nossa relação com Deus se dava pela via do conhecimento. Gnosticismo vem de gnose. Gnose é conhecimento. Então dizia que havia mistérios divinos que eram revelados apenas aos iniciados. Então, o que eles colocavam como ponto determinante de uma vida cristã autêntica era o quê? Conhecimento. É você ter o conhecimento desses mistérios. Só que, para tanto, eles não davam atenção, portanto, para a vida cotidiana prática. Ou seja, independentemente de como você vive, desde que você tenha esses conhecimentos, você é um iniciado. Você está no reino de Deus, no reino dos céus. Então João, ele vai sim combater esse gnosticismo, mas na sua linguagem você percebe que ele não está apenas combatendo um gnosticismo de uma estrutura religiosa de um segmento teológico. Ele está combatendo um gnosticismo existencial, que é você priorizar o conhecimento em detrimento à experiência humana na existência prática. Em outras palavras, não tem, de acordo com o Evangelho, como você separar o conhecimento que você tem acerca de Deus da sua vida cotidiana. Quando se separa, o que se tem? Ilusão, trevas, pecado e mentira. Então, nós vamos encontrar aqui João dizendo: olha, Deus é luz, não pode haver treva, não pode haver ilusão, não pode haver mentira. Você deve se expor à luz para que o Evangelho haja na sua vida e promova as mudanças necessárias. Em suma, ele está dizendo que o mero conhecimento acerca do Evangelho e acerca de Deus, destituído de uma experiência deste mesmo Evangelho, isso é mentir e isso é viver em trevas. Por isso que, quando você olha aqui no capítulo 2, o texto que nós lemos hoje à noite, e eu vou ler um pouquinho antes, capítulo 1, versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse é um versículo intrigante, porque ele parece fazer uma afirmação, e alguém pegando esse versículo isoladamente, pode encontrar um pretexto para viver em pecado. Porque ele está dizendo: olha, Edson, se você disser que não tem pecado nenhum, eu não tenho pecado, eu vivo em santidade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Está se enganando, você tem pecado, mas você afirma que não tem. E você não apenas está se enganando, mas a verdade não está em você. Você fala: então pronto, então eu tenho pecado mesmo, e daí? Tenho pecado, e se essa é a condição para eu ter a verdade de Deus em mim, e para não mentir, eu vivo em pecado e digo que tenho pecado. Não é simples assim? Mas veja que aqui não é uma abertura para o pecado, não é uma concessão ao pecado. Aqui está apenas dizendo que quem vive na luz, em autenticidade, ele reconhece a sua condição na existência. Ou seja, o cristianismo não é uma religião moralista, é uma religião de
iluminação. O cristianismo, do ponto de vista do evangelho, não institucional, ele não é um mecanismo que reúne ali sob as suas forças e sua direção um povo que não peca, cheio de moralidade, disso e daquilo outro. Não, para. O evangelho olha o homem como o homem é. Ele ilumina o homem, e este homem, portanto, diante dessa luz, ele não esconde a sua condição, ele não foge de Deus, ele não se ilude, ele fala: eu sou um pecador. Por quê? Porque ele está buscando a Deus, e para buscar a Deus verdadeiramente, ele não pode mentir. Para si mesmo, para Deus ninguém pode mentir. Por isso, no capítulo 2, versículo 1, João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, ele não está dizendo essas coisas para nós pecarmos. Não é um argumento que deva ser usado, não é? Por exemplo, Paulo, aqui no caso, João é o pregador da luz. Deus é luz. E a luz ilumina e nos mostra quem somos. Nós temos pecado, é um fato. Mas ele fala: mas eu não estou escrevendo isso para que vocês pequem. Paulo, em contrapartida, é o pregador da graça. E ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo diz: ora, mas alguém vai dizer: bem, se onde há pecado a graça superabunda, então vamos pecar para que a graça seja mais abundante. É um argumento falacioso de quem toma as palavras de Paulo de maneira distorcida. Paulo não está dizendo que nós devemos pecar para que a graça seja mais abundante. Ele está dizendo que a graça de Deus é infinitamente maior, é infinitamente mais eficaz, é infinitamente suficiente em relação ao pecado. Ou seja, a despeito do pecado, do peso do pecado, da força do pecado, do poder do pecado, da desgraça, a graça de Deus é infinitamente maior. É isso que ele está dizendo. Por isso Paulo vai dizer: ou porventura ignorais que nós que fomos batizados, nós fomos sepultados, fomos mortos juntamente com Cristo. Então João está usando do mesmo argumento, do mesmo fundamento, dizendo: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas você vai pecar. Ou seja, não é uma abertura para o pecado. Quando diz que nós temos pecado, e nós, ao falarmos, nós declaramos que temos sim, ele está dizendo apenas: viva uma vida autêntica. Quanto mais transparente você for consigo mesmo diante de Deus, mais você tem condição de ser por ele trabalhado, porque o trabalhar de Deus só opera na verdade, não opera no engano. Afinal, o engano é o grande empecilho para a obra de Deus. Lembra que Jesus falou: e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Quando é que acontece a libertação? Quando você conhece a verdade. A verdade, ela é a luz que brilha, revela o que é, e você logo está o quê? Livre. Então João vai dizer: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele está dizendo: olha, nós temos pecado, é verdade, e agora nós estamos trazendo este evangelho de Deus como luz, do perdão de pecados, da purificação de pecados, não para que vocês permaneçam no pecado, não para que vocês pequem, mas para que vocês vivam uma vida de iluminação, de verdade, de clareza. E quando todavia algum de vocês pecarem, existe uma solução. Agora eu queria muito, mas muito que vocês me compreendessem neste ponto, porque por anos e anos, por milênios, nós temos aprendido algo. A teologia, ao longo da história da igreja,
foi única, ou melhor, a teologia, desculpe-me, hegemônica, porque tem uma teologia hegemônica, aquela que chamada ortodoxa, tá? Então, todo mundo dizendo uma coisa só, numa direção só, então você não consegue vislumbrar algo diferente. E se não for exatamente daquele modo? Então a teologia, ela trouxe, por causa da linguagem de Paulo, ela trouxe uma compreensão forense do Evangelho. O que é uma compreensão forense? É uma compreensão do Evangelho em que as realidades espirituais do Evangelho são apresentadas num formato jurídico de alguém que sofreu um dano, Deus. O homem causou um dano a Deus. Essa é a linguagem forense. Esse Deus, portanto, ele foi ofendido e ele sofreu esse dano. O homem usurpou algo de Deus, o homem pecou contra Deus, então existe aqui uma dívida. E tem, portanto, aqui uma relação de um credor e um devedor. Uma relação de cobrar. Uma relação jurídica que, se não for pago, você morre. Nos termos do Antigo Testamento, quando alguém tinha uma grande dívida que não conseguia pagar, o credor ia lá, levava os filhos da pessoa como escravo. Pagava com filhos. Quando os filhos não foram levados escravos, porque o pai não podia pagar a dívida. Então essa é a ideia forense, jurídica, judicial da coisa. Mas o fato é que quando você estuda a Escritura e você estuda a partir do ser de Deus, tenta me entender, a Bíblia é um livro humano, embora divino. Ele é divino porque ele tem inspiração divina e ele fala das experiências dos homens sobre a terra em relação ao sagrado, em relação ao divino, em relação a Deus. Mas é um livro escrito por homens. Esses escritos passou pelas experiências humanas, pela história humana, pela interpretação dos homens em relação a Deus, e a compreensão humana é sempre uma compreensão relativa em relação a Deus. Então, quando você lê a Escritura conforme Jesus nos ensinou a ler, não fui eu que inventei isso, não foi Orígenes que inventou isso, foi Jesus que falou: olha, vocês leem as Escrituras porque vocês acham que nelas tem a vida eterna. E Jesus falou isso. Vocês, quando leem as Escrituras, vocês pegam a Bíblia e leem procurando os versículos que diz: faça isso, não faça aquilo. E no cumprimento do conjunto dessas coisas, você obtém vida eterna. Essa é uma leitura equivocada. Jesus condena quando diz: vocês julgam isso, julgam que nelas tem a vida eterna. Isso é um juízo de vocês. É vocês que assim entendem e, portanto, leem e, portanto, investigam as Escrituras, movidos por esse juízo equivocado. Entretanto, Jesus diz: todavia, elas são um testemunho de mim. A Bíblia não é um manual de conduta. A prova de que o cristianismo vê a Bíblia como manual de conduta é que as igrejas têm doutrinas diferentes uma das outras. Uma você pode beber vinho, a outra não pode beber vinho. Uma você pode cortar cabelo, a outra não pode cortar cabelo. Por quê? Porque elas estão atrás de coisas, de usos e costumes, de comportamentos, de moral, para dizer: se você fizer isso, é o caminho certo. Você fala: não. As Escrituras são um testemunho de mim, elas falam de mim. Então a finalidade única das Escrituras, que a faz um livro atemporal, que não é um livro dos judeus da antiguidade e nem de um grupo de discípulos do primeiro século, mas que é um livro aplicado a mim hoje, a você também, e a qualquer homem, em qualquer lugar, em qualquer tempo,
é aquilo que ela traz de essencial e de eterno, o testemunho acerca do Cristo de Deus. Por isso que lá, depois que Cristo morreu e ressuscitou, Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45, Jesus aparece para os discípulos em ressurreição, e os discípulos, sem entenderem absolutamente nada do que tinha acontecido, nem do que estava acontecendo. 3 anos e meio com Cristo, ouvindo, falando, eles não entenderam nada, porque eles estavam ainda condicionados àquela leitura do Antigo Testamento. Jesus falou assim: olha, vocês não se lembram do que eu disse para vocês, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Agora veja, ele não disse importava que se cumprisse a lei, os profetas e os salmos. Ele não disse importava que se cumprisse o Antigo Testamento. Ele diz importava que se cumprisse aquilo que de mim está escrito na lei. Então é isso que é verdadeiro, que é duradouro, que é eterno, que não passa pelos condicionamentos culturais de compreensão dos homens. Alguém pode falar: Alexandre, você está dizendo que a Bíblia foi escrita por homens, e esses homens estavam condicionados ao seu tempo, ao seu entendimento, como pode dizer que ela é inspirada por Deus? Ora, nós começamos esse estudo dizendo que o homem no seu tempo, ele está condicionado ao seu tempo. Se Moisés aparecesse hoje aqui, ele ficaria desesperado, louco com tudo e com todos. Ele não poderia se situar com aquela mente que ele tinha. O próprio Paulo, semelhantemente. Agora, evidentemente que a Bíblia traz muito, todas essas, como eu posso colocar, esses resquícios da cultura, do tempo, do homem, das percepções do homem. Imagine só o Salmo, me fugiu agora o número do Salmo, salvo engano, 137, quando fala lá que os hebreus estavam na Babilônia e os judeus, os babilônicos falavam para os hebreus: toquem para nós aquelas canções lá de Jerusalém, aquelas canções belas. E diz a Bíblia que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros e disseram: nós não vamos cantar, porque como é que nós vamos louvar o nosso Deus com a nossa cidade destruída, o nosso templo destruído? Nós estamos aqui escravos, como podemos louvar? Então eles estão entristecidos e amargurados pela condição do cativeiro que eles estão. E aí o salmo se encerra com o salmista dizendo: tomara que Deus esmague a cabeça dos filhos de Babilônia contra a pedra. Olha, isso é um salmo bíblico. É a palavra de Deus? Não. Não pode ser. Como é que pode ser esse desejo? Tomara, são palavras do salmista. É dele. E são verdadeiras? São, de acordo com o tempo dele, com a aliança da lei, que é da morte, da condenação do seu tempo, de acordo com os sentimentos que ele tinha em relação aos babilônicos. Estava tudo certo, é uma realidade que ele experimentava, mas que não expressa o coração de Deus. Puxa vida, não manifesta o coração de Deus. Então, infelizmente, quando se toma toda a Escritura, palavra por palavra, linha por linha, versículo por versículo, com palavra de Deus, e você então começa a ler a Bíblia juridicamente, do ponto de vista forense, você só vê a Deus como um juiz implacável e Jesus Cristo como o bonzinho da história. O coitadinho de Jesus é bonzinho. Tanto é que existe uma crítica teológica em que separam Jesus do Deus da Escritura. Não, são contrários. Deus, um homem brabo, irado, implacável, que não aceita, não perdoa. Ele não perdoa. Por que ele não perdoa?
porque existiria uma dívida, do ponto de vista forense, não se esqueçam, e essa dívida tem que ser paga. Ah, mas Jesus vai pagar. Mas tem que pagar. Perdão, não. Perdoar é abrir mão, é dizer, tá, vai, é não impor, é não exigir, é não retalhar, é não lançar contraface. E aí então eles fazem essa separação, Jesus é o bonzinho. Aí quando aparece aqui, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia pecardes, tendes junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo justo. A pessoa fica pensando, Jesus bonzinho, o Pai implacável, aí você tem que ir lá, pecou, corre lá em Jesus, Jesus, olha, quebra meu galho, fala com ele, resolve meu problema, eu cometi um pecado. Aí Jesus fala, ô Pai, poxa, não é possível, né? Lembra lá? Você lembrou? Eu paguei, há 2000 anos eu fui lá, me fiz homem, você lembra? Então, tá pago, então, releva aí. Pai, tá bom, risca do livro o pecado dele. Essa é a imagem que criam. Mas quando diz que nós temos um advogado, essa é uma linguagem forense. Mas devemos ler a Escritura do ponto de vista não da sua linguagem literária, mas do ponto de vista de Jesus. Jesus revolucionou o seu tempo. Se você ler os evangelhos com os olhos abertos, você vai ver que Jesus causou uma revolução tão grande. Por quê? Porque ele lia a Escritura com outro olhar, diferente dos mestres da sinagoga, dos escribas, dos fariseus. Enquanto eles estavam preocupados se alguém havia matado alguém, Jesus fala, olha, aquele que ignora o seu irmão a ponto de chamá-lo de louco, que despreza o seu irmão, você o matou no seu coração. Ou seja, Jesus fala assim, olha, a leitura que eu faço sobre o homicídio não é pela letra da lei, mas é pela condição do coração, a disposição do coração. Quantas pessoas nós não matamos no nosso coração? Sendo ele um semelhante nosso, e nós simplesmente o matamos, o ignoramos. Então Jesus, ele lê a Escritura, mas lendo no coração do homem, é na alma do homem. Então quando João diz que se pecarmos temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo, é como que ele dissesse, olha, você deve viver a sua existência na terra com a sua mente constantemente esclarecida do evento da cruz do Calvário. Não é que Jesus está lá dizendo, Pai, faz isso, Pai, agora vai lá, perdoa, faz isso, esse jogo. Não, é que o Cristo de Deus, crucificado, sepultado, ressuscitado, que ascendeu aos céus, exaltado, que está diante do Pai, ele é o evento garantidor. Ele é um sacrifício eterno. Não é uma morte que foi realizada e que agora se usa daquela morte, daquele sangue, como uma forma de reivindicar o perdão de pecados. É como diz o Apocalipse, diz que João, quando teve a visão do céu, que ele olhou para o trono, ele viu um cordeiro recém-imolado. Essa é a expressão. Mas havia já 100 anos, ou pelo menos 70 anos, desde a morte de Jesus, e ele diz recém-imolado. Então, aqui nós temos a figura de Cristo Jesus, homem. Preste atenção nesse nome, não é Cristo, é Cristo Jesus. Quando fala Cristo Jesus, a ênfase é o Cristo, que é Deus, que é eterno, mas que assumiu a condição humana, Jesus. O Jesus aponta para o homem, o Cristo aponta para Deus. Então, é esse Cristo homem que é o mediador, que é o que une, que é o que conecta, que é o que manifestou ao mundo quem é o Pai. E qual foi a manifestação que ele teve? Na linguagem humana,
se diz que o Pai nos perdoa. Na linguagem divina, diz que Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aí eu pergunto, ele perdoa ou ele não imputa? Se não imputa, ele não cobra. Se não cobra, não há o que perdoar. Ele não está imputando. Não há nada. E se perdoa é porque existe algo a ser resolvido. Então a palavra da reconciliação é exatamente a palavra que revela Deus na pessoa de Jesus. Olhe para Jesus e você verá um Deus dizendo: filho, toda a sua atual condição é uma condição de treva, de ignorância, de ilusão. Os seus pecados é a sua ilusão, é fruto da mentira na qual você vive, nessa ignorância. Olha para Deus, se volta para Deus. Deus está te chamando, te atraindo, te buscando para si. Mas é porque eu tenho um pecado tal. Não, mas o Cristo de Deus já veio e já abriu na consciência humana um novo caminho e diz: entrem pelo sangue de Jesus, não pelo sacrifício que paga, mas pelo sacrifício que revela. O Cristo crucificado é a luz que brilha para iluminar a consciência do homem, para que ele veja a si mesmo e veja o Pai. Quando ele vê, o caminho está aberto. Você pode se aproximar de Deus e ir em direção de Deus. Aí, como nós falamos na linguagem bíblica humana, antropomórfica, antropopática, nós temos o perdão de pecados, não é? Ou seja, você descobre, você entende que o Pai nunca esteve com um chicote te esperando, mas Ele fez de tudo para entrar na história e se revelar a você, o seu coração. Eu vou ter que encerrar dentro dos próximos minutos, mas eu quero que você entenda uma questão fundamental. Eu dizia agora há pouco dessa visão jurídica da coisa: um credor, um devedor, uma dívida, uma ameaça de morte, um pagamento, etc. E os crentes trabalham sempre nessa linha, né, jurídica. Mas nós vamos verificar nos próximos estudos, e se você ler a Bíblia como um todo, você vai perceber que há algo muito maior e mais simples, e todavia mais grave do que essa ideia jurídica. Porque quando você vai falar sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a redenção, você não pode olhar os fatos isolados. Você tem que olhar a história como um todo. A história do pecado em relação à criação de Deus tem uma origem, tem um germe. Essa origem, esse germe que hoje não é mais germe, é uma raiz profunda, isso tem que ser arrancado e resolvido. É preciso você voltar no tempo e procurar a causa primordial do pecado e da condição humana. E qual é a causa original? Essa é a grande pergunta. A Escritura vai nos falar de uma rebelião. Houve uma rebelião contra Deus. Essa rebelião se deu porque quando um ser, não querendo ser inferior dentro da criação de Deus, porque ele era o maior de todos na criação, ele não intentou ser Deus, não. Ele não tentou tomar o lugar de Deus. Ele sabia que Deus, ninguém toma, ninguém se iguala. Não tem como você querer ser Deus. Todavia, quando na pirâmide da criação, ele era o que estava no topo. Logo, ele estava satisfeito. Há Deus, mas Deus é inigualável. Eu estando aqui, está tudo bem. Quando esse ser, todavia, ele descobre que toda aquela criação que havia sido feita, da qual ele participava e era o maior, era apenas uma preparação
para receber a criatura por excelência, que é o homem, que é a criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Aí ele fala, então, peraí, então eu, embora no topo, estarei ou estou a serviço do homem? Eu estarei a serviço dele? É aqui que se dá a rebelião. Aí ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. É como que ele dissesse, eu é que serei, não o homem. Eu é que ficarei aqui. Nesta rebelião, como é que ele vai fazer agora para ganhar força? Toda rebelião tem que ter força. Um sozinho não consegue criar uma revolução. Então ele tem que agora conseguir anjos, seres espirituais, para formar uma frente grande, uma coligação para se opor. Isso também é uma linguagem bem metafórica, tá, pessoal? Para a gente entender essas batalhas espirituais nas consciências, nos corações. Daí ele não poderia chegar para os anjos, seus companheiros, e falar, olha, é o seguinte, eu não aceito isso, eu não posso aceitar, porque eu sou um dos primeiros criados, eu estou aqui há muito tempo, agora chega esse novato aí, é a imagem de Deus, não dá. Se ele falasse isso, ele iria se expor. Como o pecado é sempre treva e ilusão e mentira, então ele tem que encontrar argumentos contra Deus para ganhar adesão à sua rebelião. E aí ele começa a propalar mentiras acerca do caráter de Deus. Por isso que lá no texto tipológico, em Ezequiel 28, que fala da queda do Lúcifer, da estrela da manhã, Lúcifer em latim, né? Se diz, na multiplicação do seu comércio. Essa expressão, comércio, como que ele foi jogando, negociando, né, com mentiras, e logo ele maculou na consciência da criação o nome de Deus. O nome de Deus ficou maculado, e quanto mais ele falava, mais maculava, e ele então mentiu também para o homem. Leiam Gênesis 3 e vejam como ele macula o nome de Deus, dizendo, né, quando a mulher disse, Deus disse que se nós comermos do fruto nós morreremos, ele disse, é certo que não morrereis. Ou seja, Deus está mentindo. Então ele chama Deus de mentiroso. Ué, mas e por qual razão ele mentiria que eu morreria se eu não vou morrer? Aí ele disse, porque Deus sabe que se você comer você vai ser igual a ele, logo Deus não quer que você seja igual a ele, e portanto ele te ameaça com uma mentira para te manter manipulado por ele. Aí ele vai manchando o nome de Deus, e porque o nome de Deus foi maculado, é dito, Jesus vai dizer, quando vocês orarem, lembrem-se disso, lá do princípio, que é a causa e razão de todas as coisas. Orem assim, Pai nosso, santificado seja o teu nome. O nome de Deus precisa de ser santificado? Me parece que se é o nome de Deus, e Deus é a santidade por definição, e Deus é a medida de qualquer santidade, logo o nome dele não precisaria ser santificado. E por que Jesus diz que deveríamos orar que o nome de Deus seja santificado? Porque foi maculado. É a ideia que se propagou acerca dele. Então, sabendo que todo o processo de rebelião se dá pelas mentiras propaladas contra Deus, o processo de redenção se dá pela libertação das mentiras acerca de Deus. Somente quando as mentiras que te disseram acerca de Deus são eliminadas da sua mente, você contempla Deus na sua beleza e você então é atraído a Ele. Então, o Cristo de Deus à direita do Pai, enquanto advogado, é a expressão para o homem, não é para Deus. Deus, o Pai, não precisa de alguém ficar lembrando
da obra de Cristo. Não precisa de um advogado para ficar, pai, ó, você está lembrado, né? Eu fiz, então perdoa. Não tem esse jogo, não tem esse mecanismo. É até tolice você pensar assim. Eu até penso que, no fundo, nenhum teólogo sério pensaria assim. Então, como entender que temos junto ao Pai um advogado? Você tem à direita do Pai a expressão eterna de quem Deus que Cristo realizou por meio de Jesus, Cristo Jesus, como a luz que nós devemos trazer no entendimento. Quando, filhinhos, vocês pecarem, lembrem-se do que vocês viram na cruz. Jesus é essa memória eterna de quem Deus é, do amor de Deus, do perdão necessário de Deus, de que não há um Deus implacável, não há um Deus que morre pelos seus queridinhos, não há um Deus que morre por meia dúzia e fica agora ameaçando lançá-los no inferno. Ó, eu morri por vocês, eu paguei o preço, agora cuidado porque pode perder no meio do caminho. Não, não, não. Ele é o advogado enquanto essa segurança, esse fundamento, essa revelação universal, esse sacrifício que manifesta o coração do Pai, esse sacrifício que revela um coração do Pai de reconciliação, um coração de perdão, um coração de misericórdia, um coração de um Deus que está disposto, isso ainda é uma linguagem humana, e está esperando que cada um dos seus filhos retorne a Ele. E para encerrar essa noite, no versículo 2, João ainda disse: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, a entrada de Cristo no mundo, que o levou à cruz do Calvário, como propiciação, como sacrifício, é esse Deus se manifestando, dizendo: não é somente pela igreja, é pelo mundo inteiro. É um amor que transcende o tempo, transcende etnias, transcende religiões, porque afinal Deus não pode estar preso em nenhuma dessas categorias, tá bom? Semana que vem nós retomamos este assunto e seguimos adiante.